A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa lição de número 13. Essa aulinha é a última do trimestre e a última do nosso ano de 2021. Olha que bacana, já chegamos no final, juntos, né? Unidos aí, a gente está encerrando essa aulinha. Então a tia quer convidar você para terminar o ano com chave de ouro. De que forma? Acompanhando essa última lição, ok? A nossa lição tem por tema Jesus voltará. E ela tá, para quem não tem a revista, né? Tá lá no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 53. E também tem em João, capítulo 20, do 24 ao 29. E também tem lá em Atos, capítulo 1, do 1 ao 11, certinho? Então tem todas essas referências para você que está acompanhando pela Bíblia. E para você que tem a revista, já pega ela aí e vamos juntos. Amém? Essa última lição tem por tema, né? Jesus voltará, como a tia já disse. Mas a gente, recapitulando as aulas anteriores, a gente já falou um pouquinho sobre a crucificação de Jesus e também já falamos sobre a ressurreição. Quando ele apareceu para as duas Marias, ele logo em seguida, ele apareceu para todos os discípulos. E teve um dentre os discípulos que ficou meio com dúvida, né? Se era realmente Jesus, porque afinal ele tinha visto, né, a crucificação, né, tinha visto o sepultamento, a morte de Jesus, né? Então ele ficou meio assim em dúvida. E você sabe qual é o nome desse discípulo? Jesus, ele sempre prova tudo, sabe? Ele não mente, ele fala sempre a verdade, mas se ficarmos com dúvida, ele vai provar se é ele ou não. E foi o que ele fez para esse discípulo. Esse discípulo se chama Tomé, isso mesmo. E Jesus, sabe o que ele fez para provar que era ele? Olha, ele mostrou, isso mesmo, ele mostrou as feridas, né, que foram feitas com os pregos quando ele foi colocado na cruz. Então, Jesus mostrou para Tomé, isso mesmo aqui, ó, ele mostrando para Tomé. E aí, ele sabe que, além de tudo, de mostrar, ele falou para Tomé tocar, colocar o dedo ali aonde estavam as feridas dele, né, para comprovar que realmente era ele. E daí, então, Tomé não teve mais dúvida que era Jesus, que era aquele amigo querido que tinha sido crucificado. Ele prometeu e ele cumpriu que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus ressuscitou e toda vez ele sempre aparecia para os discípulos, né? E na sua última, no seu último momento que ele apareceu, ele falou para os discípulos, né, que ele iria para o céu, mas ele nos fez uma promessa. Ele nos fez, né, uma promessa grandiosa, maravilhosa, mas ele também deixou uma missão para cada uma de nós, para mim, para você também. Essa promessa é que ele iria para o céu, ele iria para o Pai, mas que ele retornaria, né? Que ele voltaria para nos buscar, isso mesmo, ele prometeu que voltaria para nos buscar. E qual foi a missão que ele deixou para mim, para você? Você sabe? Tá em dúvida? Não sabe? Sabe qual foi? A tia vai falar. A missão que ele deixou para mim, para você, foi de falar do amor dele, falar das maravilhas, falar dessa promessa que ele fez para nós, né? De que voltaria para buscar os seus, para que ele voltaria, né? Para
nos buscar. Ele só foi preparar uma morada para mim e para você. Isso mesmo. Ele, além dele amar os discípulos, ter os discípulos como amigos, ele também nos ama. E ele não foi só preparar um lugar para os discípulos, para aqueles daquele tempo, mas sim, né, para todos nós, para mim e para você. Todos nós temos esse direito, sabe? Essa promessa. Então, os discípulos fizeram aquilo que Jesus tinha pedido. Começaram essa missão, né, de falar. E eles falavam, eles louvavam o Senhor, eles se reuniam. Jesus foi subindo, sabe, nas nuvens depois que ele falou isso. E apareceu, sabe, 2 homens de brancos. E falou, por que vocês estão olhando? Porque eles ficaram olhando Jesus subir. Olha que maravilha, ver Jesus subindo, subindo. E eles ficaram olhando para cima até Jesus desaparecer. Mas aí apareceu 2, né, que eram os anjos vestidos de branco, e falou que aquele que subiu, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele não estava mais morto, que ele tinha ressuscitado e que voltaria. Tem um versículo que deixou muito marcado a história, que está lá em Atos, né? Em 11, no versículo 11, capítulo 1, tá? Que diz assim, Jesus voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Isso quer dizer que a promessa dele permanece de pé para mim e para você. O ano está terminando, a nossa lição também está terminando, mas se você ainda não falou, né, do amor de Jesus, ainda não cumpriu essa missão, né, neste ano, né, que você ainda tem essa oportunidade. O ano ainda não acabou, ele só está acabando, está no finalzinho. Ainda dá tempo, corre lá que dá tempo de falar. Fala pro amiguinho, pro colega, fala pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, para quem você conhece que ainda não sabe. E fala que Jesus ama a todos nós e que ele prometeu e voltará para cumprir, tá bom? Essa promessa. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus abençoe. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui. Hoje estamos encerrando esse trimestre, um trimestre valioso, precioso demais, onde nós aprendemos sobre as viagens missionárias de Paulo. Aprendemos muito com Paulo, aprendemos muito sobre as suas viagens, conhecemos um pouco das cidades por onde ele passou, das pessoas que caminharam junto com ele. E essa lição de número 13 tem por título Paulo, testemunha fiel. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, até nos lugares mais distantes da terra. E nós aprendemos nessas lições todas com Paulo o que é ser uma testemunha fiel. Tia, o que é testemunha? O que significa isso? Testemunha é quando você torna claro, torna visível, mostra para os outros aquilo que você conhece, aquilo que você tem conhecimento. E foi isso que Paulo nos ensinou nessas lições que nós aprendemos com ele. Ele revelou para a gente como era servir a Deus, como era falar do poder de Deus, como eram as situações que eles viviam naquela época, que não são diferentes de hoje. Hoje nós vivemos num mundo mais moderno, mas se nós formos ouvir e seguir a palavra de Deus como Paulo fez, vamos ter aflições, vamos sofrer. E nós aprendemos nessas lições como Paulo foi fiel a Deus.
A Bíblia nos conta que Paulo não teve só alegria nas suas viagens, ele teve respostas de Deus naquilo que Deus pedia para ele fazer. Se alegrava quando alguém se convertia, se alegrava com o poder de Deus sobre a vida das pessoas, ele testemunhava tudo aquilo que ele aprendia do Senhor. Mas nós vemos também na Bíblia que Paulo teve muitos sofrimentos para chegar até onde ele chegou, para cumprir o propósito de Deus. E nós vemos nessas viagens de Paulo que Paulo apanhou por muitas vezes, por várias vezes foi chicoteado, com 39 vezes de chicotada nas costas, no seu corpo. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, foi injustiçado, mas quanto mais isso acontecia, mais forte ele se levantava. Paulo sabia que, apesar dessas dificuldades, apesar desses sofrimentos, ele estava cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Paulo nasceu numa família boa, Paulo fabricava tenda, Paulo conhecia a palavra de Deus, Paulo foi treinado, foi ensinado pelo melhor professor que tinha naquela época, que era o Gamaliel. Ele conhecia profundamente a palavra de Deus, mas ele não conhecia Jesus. A partir do momento que Paulo conheceu a Jesus, teve um encontro verdadeiro com Jesus, Paulo colocou todo aquele conhecimento que ele sabia e tudo que Jesus ensinou ele colocou a favor do Senhor. Ele colocou a sua vida para fazer a vontade de Deus. E onde Deus enviou Paulo, Paulo foi. E hoje nós aprendemos, nos dias de hoje, nos dias que ainda virão, as pessoas que se converterem ao Senhor vão aprender através da vida de Paulo. Paulo deixou várias cartas escritas na Bíblia que transformam a nossa vida, que falam com a gente, que nos ensinam, que nos corrigem. Paulo, cheio do poder de Deus, como nós lemos aqui no nosso texto do dia, ele vivia cheio do poder de Deus e ele deixou uma mensagem tão grande através do poder de Deus que ela alcançou as nossas vidas. Paulo viveu há muitos anos atrás e hoje nós aprendemos ainda com a vida dele. E para encerrar esse trimestre, a tia queria deixar uma pergunta. E nós? O que nós estamos fazendo? Paulo alcançou uma multidão de pessoas. A tia colocou alguns personagens aqui. Paulo alcançou muitas vidas, muitas pessoas através do poder de Deus. E eu e você, quem nós temos alcançado? Será que nós temos sido testemunhas do Senhor como Paulo foi? Porque Deus já nos foi revelado. O amor de Jesus por nós já nos foi revelado, nós já conhecemos o Senhor, nós já sabemos que Ele morreu na cruz para nos salvar, nós já sabemos que sem Jesus não existe salvação e como tem sido o meu testemunho por onde eu tenho passado. Como tem sido o teu testemunho? Será que lá na frente, assim como Paulo, as pessoas vão lembrar das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu comportamento, como uma pessoa que levou Jesus, como uma pessoa que apresentou o reino de Deus, como uma testemunha fiel do Senhor? Ou será que vai lembrar de mim como uma pessoa que não falou de Jesus, não teve um compromisso com Deus, não teve uma obediência ao Senhor, uma obediência aos pais? Paulo, em todo o tempo, nos ensinou que mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo preso, mesmo em naufrágio, por onde ele passou, ele aproveitou todas as situações para anunciar o poder de Deus e a salvação em Cristo. Que hoje eu e você possamos ser assim, testemunhas fiéis do Senhor
por onde a gente passar. Amém? Um beijo e até a próxima semana, até o próximo trimestre com uma nova revista, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo da nossa revista Adolescer Mais, e estamos finalizando esse trimestre. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título As Vãs Filosofias. E o propósito dessa lição de hoje é reconhecer a importância do estudo da Palavra de Deus para não cair em falsas doutrinas. Ao longo desse trimestre, nós estudamos as bases da verdadeira doutrina bíblica, para não sermos enganados com princípios que desagradam a Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele alertou os discípulos em Mateus capítulo 7, versículo 15, sobre o perigo dos falsos profetas que espalhariam heresias no meio do povo. A nossa mensagem valiosa se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses após saber da situação espiritual da igreja ali de Colossos. E o propósito dele, o objetivo principal era combater os falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja de Colossos e mostrar aos crentes, não somente aos crentes da igreja de Colossos, mas a todos nós, que nós temos tudo o que precisamos em Cristo. No nosso tópico de número 2, nós vamos aprender sobre a defesa da fé. E dois pontos importantes que eu achei na lição de hoje é que a palavra de Deus, ela não deve ser alterada por ninguém. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. E ai daqueles que o fizer, ai daqueles que alterar tudo aquilo que o próprio Deus já revelou através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa e capaz de influenciar não somente a nossa vida espiritual, mas a vida material de todo aquele que crê. No nosso tópico de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o jovem obreiro Timóteo, e que já vimos em lições passadas que Timóteo era considerado para ele como um verdadeiro filho na fé. E ali o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar a Timóteo a que não se envolvesse também com falsas doutrinas que também estavam sendo infiltradas na igreja de Éfeso. E Timóteo, ele era responsável por estar pastoreando essa igreja. E o propósito era que ajudar a Timóteo a combater esses falsos mestres, através do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Timóteo, portanto, teria que ensinar e ordenar os mandamentos de Deus aos irmãos da igreja de Éfeso. Em Salmo 119, versículo 105, há um versículo bastante conhecido que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o salmista aqui, ele estava convicto da importância da escritura para a vida de todo aquele que crê. Quando nós não temos entendimento da palavra de Deus, nós somos facilmente enganados por doutrinas falsas ou por qualquer ensino que vem até nós. Mas a Bíblia, ela é a única arma, a arma mais poderosa que nós temos e que é capaz de combater esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, pois ela é a palavra, a verdade revelada de Deus para nós. Existe uma frase muito conhecida que tem se tornado, que tem viralizado nas redes sociais, e quando se fala da vida espiritual, ela faz todo o sentido, que é expectativa versus realidade. Nós precisamos atentar para em quem nós temos depositado as nossas expectativas, porque as aparências enganam e muitas vezes somos levados a acreditar naquilo que vemos, ou que somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Mas como cristãos nós devemos ter o cuidado para não cair nas ciladas do inimigo. A nossa convicção, ela deve estar pautada no que diz a palavra de Deus.
e elas devem estar totalmente depositadas no nosso Senhor Jesus. Se mantivermos uma vida de comunhão e santidade em Cristo, buscando em Sua palavra, não seremos facilmente enganados, e não existe outra realidade para nós cristãos nos dias de hoje, que é conhecer, nos aprofundarmos muito bem nas Escrituras, no ensino das Escrituras Sagradas. Aqui finalizamos o nosso trimestre e quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse trimestre, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, e se Deus assim nos permitir, nos encontramos aqui novamente. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos estudando a nossa última lição dessa grande revista que a gente teve o privilégio de estudar, né, que falou sobre o livro de Gênesis. E hoje a gente vai estar falando sobre esse último personagem, né, que compõe o livro de Gênesis, né, o grande personagem José. O tema da nossa lição diz assim: José de escravo a governador. O versículo-chave vai nos dizer: para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45, 5, parte B. O objetivo dessa nossa lição vai dizer: conhecer a providência de Deus em meio à adversidade e aprender a confiar na solução divina. A história de José, ela é uma história bem complexa, né? Demora aí alguns anos para decorrer alguns fatos na vida dele. E algo muito interessante é que talvez José ele tenha sido o personagem, né, desse livro de Gênesis que teve que passar por algumas situações inusitadas, né? Então ele não esperava talvez que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele através dos meios, né, e dos métodos, né, que Deus colocou na vida dele para que ele pudesse se preparar para que ele viesse a ser o grande governador do Egito. Mediante a isso, né, o versículo-chave vai falar sobre isso, né, que para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Isso é uma fala de José para os irmãos dele, né? Então, algo muito interessante é que Deus havia dado uma visão para José, né, dado um sonho para ele, de que ele seria, né, o governador, né? Ele não entendia de que nação, de que povo, mas de que ele seria um líder, né, de uma grande nação. Mediante a isso, né, talvez ele tenha passado por algumas dificuldades, alguns problemas, né, na vida dele, mesmo dentro da família. Então, mediante a isso, Deus começou a trabalhar algumas coisas na vida de José e, aparentemente, né, nada dava certo no início, né, desse grande sonho, desse grande projeto. Então, mediante essa visão, Deus ele deu uma provisão na vida de José. Então, aquilo que ele enxergava lá na frente, aquilo que ele projetava lá na frente, Deus foi agindo em providências, né, na vida dele para que ele pudesse concluir esse objetivo. Algo muito interessante, né, é que José ele passa por um período familiar muito complicado. Então ele acaba sendo vendido pelos próprios irmãos como escravo. Então esse período, né, que ele trabalhou como escravo, Deus estava mudando algumas coisas, trazendo maturidade, né, sobre a vida de José para que ele pudesse mais adiante, né, passar por algumas dificuldades, algumas circunstâncias e ele pudesse sair bem, né? Então quando ele vai para a casa de Potifar, ele foi promovido, de certa forma, a gerente, né, a alguém que gerenciava a casa desse grande homem, e a partir dali ele é injustiçado, né, novamente e encarcerado. Nesse período também ele começa, né, a governar, de certa forma, a prisão, né, que ele ficou nesse determinado período. E ali Deus começa a trabalhar, né, o senso de liderança, de responsabilidade com José. E a partir desse momento, né, Deus começa a fazer algumas coisas na vida de José que ele não entendia, né? Por que ele passava por aqueles processos, mesmo Deus tendo dado uma grande visão para ele, né? Então, como que um escravo, né, como que um prisioneiro poderia se tornar mais à frente alguém tão importante como ele foi? Então o nosso tópico número 1 vai falar sobre os altos planos de Deus, né? Talvez os planos que a gente faz, né, os planos que a gente tenta construir
eles são passageiros, podem ser até falíveis, né? Mas os planos de Deus não. Então, José disse, né, para a conservação da vida, né, Deus levou ele até o Egito, a passar por aquelas dificuldades e a prepará-lo, né, até que ele fosse governador do Egito. Então, mediante a isso, né, ele não imaginava o quão importante seria a permanência dele naquela terra estranha. Então, Deus usou, né, das habilidades, né, da confiança que José tinha nele também, para que ele pudesse gerenciar, né, o armazenamento de alimentos naquela nação que passou a ser uma potência, né, se assim a gente pode dizer, econômica, devido a essa sabedoria que Deus deu para José. Então o tópico número 2 vai falar sobre também a reunião da família de Jacó. Mediante a isso, né, a família de Jacó teve que ir para o Egito para comprar alimento. Então, nesse momento, José se revela a seus irmãos, né, e a seu pai, e ele, né, recorda aos irmãos sobre a visão, sobre o sonho que Deus havia dado para ele há muito tempo atrás. O tópico número 3 vai nos falar sobre a formação das 12 tribos. Então, mediante a isso, né, mediante a descendência de José, é que tem-se, né, a formação dessas 12 tribos de Israel. Algo muito legal e interessante na história é que vai nos falar que José, ele não foi poupado de algumas dificuldades, de alguns problemas na vida, para que Deus de fato, né, trabalhasse algumas situações em que ele pudesse, né, vir mais à frente ter que se deparar. Então talvez a dificuldade maior de José talvez não tenha sido a prisão, não tenha sido trabalhar como escravo, mas ter que lidar com o passado dele, né, ter que lidar com as dificuldades que ele havia enfrentado talvez na adolescência, né? A rejeição dos irmãos, né? Ter tido, né, o pai o ter tido como morto, né? E ter que lidar, né, em vida com aquela dificuldade com a família. Então José ele teve, né, essa centralidade, né, essa ideia de que ele, né, apesar de estar no mais alto cargo, né, do governo do Egito, ele teria que, né, que trabalhar isso dentro do coração dele para que Deus pudesse concluir os planos e os projetos dele para a nação de Israel. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos, quero louvar a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui nessa manhã para poder compartilhar com os irmãos aqui um trecho da nossa lição, que desta feita é a lição de número 13, que tem por título Revestido de toda a armadura de Deus. Hoje o nosso assunto é sobre essa questão da armadura de Deus e qual a importância de nós estarmos revestidos dela. O texto áureo diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Verdade aplicada. Há uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar conscientes e revestidos para enfrentá-la. Objetivos da lição: discorrer acerca da batalha espiritual, ensinar acerca da forma de organização do mal, mostrar como um cristão deve estar protegido. Texto de referência: Efésios capítulo 6, verso 10 ao 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O nosso assunto hoje, meus irmãos, é sobre essa questão da armadura. E para mim, para você que é cristão, que é crente, se torna impossível a gente ir para uma batalha sem a nossa armadura. Sem a armadura, nós estamos desprotegidos e sujeitos
ao mal, né? Estamos sujeitos a sucumbir no meio do caminho por falta de alguma peça da nossa armadura. Lembrando que as armaduras, nos tempos antigos, quando os soldados, sejam eles romanos ou seja quem fosse, quando eles usavam as armaduras, essa armadura tinha como finalidade proteger os órgãos vitais deles, né? Coração, a cabeça, entre outras partes do corpo, né? O lombo, protegendo ali o fígado, essas regiões que o pulmão, peito, né? O peitoral, proteger o pulmão, o coração, evitando ali que eles viessem ser atingidos por uma flecha, ou seja, por qualquer uma lança, nessas regiões e vindo a falecer naquele momento ali. Então, essa armadura ela tem como objetivo nos proteger dos ataques do mal, dos ataques do diabo contra a nossa vida, para que a gente possa resistir e ficar firme. Na introdução da nossa lição, ela diz assim: Paulo nos fala acerca de uma batalha espiritual e de todos os recursos disponíveis que temos para nos revestirmos e, assim, podermos resistir e ficar firme. Talvez você não sabia, mas existem recursos, existe uma preparação para você enfrentar o mal. Tem um pensamento que diz que não se preparar é se preparar para fracassar. Então, quando eu e você não nos preparamos para a batalha, para a luta, nós estamos nos preparando para perder, para fracassar. Então, essa lição tem como objetivo trazer à luz esses preparativos, trazer a nosso entendimento que existe uma preparação, existe uma armadura para a gente enfrentar o mal. E nós precisamos nos equipar dela se é que queremos vencer. Tópico 1, vestindo-nos de toda a armadura. Existe uma batalha inevitável entre aqueles que servem a Cristo e as organizadas forças do mundo espiritual. Para vencer a batalha, devemos estar devidamente equipados. Essa batalha, meus irmãos, ela é inevitável. A batalha nossa, crentes, filhos de Deus, contra os espíritos malignos, as hostes espirituais da maldade, essa batalha é inevitável, não tem como você evitar ela. A partir do momento que você diz que é cristão, que aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador e toma a postura de um servo de Deus, essa batalha ela se torna inevitável. Você vai precisar enfrentá-la. Duro será para você e para mim enfrentarmos essa batalha sem estarmos equipados as devidas peças dessa armadura. Essa batalha vai se tornar impossível vencê-la. Nós iremos ficar no meio do caminho. Triste é saber que existem pessoas que podem morrer a qualquer instante, a qualquer momento. A morte que eu falo não é a morte da nossa carne, do nosso corpo, mas sim a morte espiritual, que talvez seja a pior delas, e consequência a morte da nossa carne. Nós venhamos morrer espiritualmente e, consequente, morrer, nosso corpo vem morrer. Então, para mim e para você, é um perigo muito grande não estarmos equipados com a armadura de Deus. O ponto de partida: precisamos estar revestidos e protegidos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todo cristão sabe perfeitamente que, enquanto permanece neste mundo, precisa estar sempre vigilante e sempre contando com a ajuda do Senhor. Pois o inimigo é astuto, bem organizado e forte. A exortação é para que a igreja se fortaleça no Senhor e receba a necessária vitalidade. Ninguém deve estar em uma batalha sem o devido preparo. A palavra grega usada para aqui é edinamoste e significa fortaleza, tornar-se forte. O cristão deve ter Cristo como a fonte do seu poder, porque não se trata de uma batalha física, não é contra a carne ou sangue, e não é com forças humanas que venceremos essa guerra. Meus irmãos, nos revestirmos da armadura de Deus é nada mais, nada menos do que nos revestirmos de Jesus, é nos fortalecermos no Senhor. A única forma de nós vencermos essa batalha espiritual, repito, espiritual, não é contra a carne. Nós não podemos usar o poder bélico, usar armas
para vencer essa batalha. O que temos à nossa disposição, ao nosso arsenal, está em Jesus. Nós devemos nos revestir dele, do seu caráter, devemos orar, buscar aos céus, jejuar, consagrar a nossa vida. Dessa forma, nós poderemos enfrentar essa batalha e ter vitória no nome de Jesus. Para resumir, a armadura de Deus, ou se revestir da armadura de Deus, é se revestir de Jesus, é se fortalecer no seu poder e na sua força. Desta forma, nós iremos vencer o mal em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.